chamo Gabriela e hoje vou apresentar um trabalho inspirado no livro Como as Democracias Morrem, de Stephen Levinsky e Daniel Ziblatt, que traz um pouco do sistema de freios e contrapesos de Montesquieu e como uma democracia pode ser frágil mesmo tendo anos de história. O livro é considerado um dos best-sellers do New York Times. Ele é inspirado no sociólogo americano Juan Lins. Falando um pouco dos autores, Stephen Levinsky nasceu em 1968 e se formou na Universidade de Stanford no curso de Ciências Políticas e atualmente trabalha como professor na Universidade de Harvard. Como seu companheiro de estudo, Daniel Ziblatt nasceu em 1972 e é professor junto com Levinsky na mesma universidade, com seu foco acadêmico para política e história política na Europa Ocidental. O livro retrata o governo americano e como os americanos se orgulham de ter um sistema democrático mais antigo do mundo, contendo apenas 4 páginas de Constituição. Mas os autores consideram isso frágil, pois isso não voga nada para eles. Utilizando a frase de Mark Twain, a história não se repete, mais frequentemente rima, para justificar como podemos aprender e identificar demagogos extremistas só relembrando do passado. As democracias não morrem com um golpe de Estado realizado pelos militares, mas sim em momentos de crise, com muita insatisfação popular e com líderes democraticamente eleitos. E isso se inicia justamente com os partidos políticos, que para conseguir ganhar as eleições, acabam por apoiar esses tipos de candidatos. Podemos citar, por exemplo, na Alemanha, em 1933, que enfrentava uma grande crise e muita insatisfação popular. Mas o nome acabou sendo aclamado pelo povo. Adolf Hitler, que com suas ideias extremistas ganhou as graças do Partido Trabalhista, que achou viável colocá-lo no poder para que, quando ele chegasse lá, pudesse ser domado por eles. Mas, quando Hitler tomou posse como chanceler, foi um extremista sem limites, um demagogo que não teve limites para com os outros sistemas de governo. Isso aconteceu com Mussolini na Itália, Putin na Rússia e Chávez na Venezuela, que chegaram ao cargo máximo de seus países sem ter qualquer experiência, mas se tornaram autoritários sem limites. Outro ponto que o livro cita é o sistema de freios e contrapesos criado por Montesquieu, que é muito comum em diversas constituições ao redor do mundo, com o principal objetivo de preservar a independência dos poderes e a democracia. Essa tripartição tem sido muito comentada e utilizada para que autocratas não cheguem ao poder. Isso de uma certa forma funcionou, mas vários desses políticos acabaram chegando ao poder, como ele cita Donald Trump. Utilizando como base as eleições de 2016, que Trump foi candidato, ele trouxe 2 análises que são normas não escritas que eles consideram importantes para que tenha ética numa eleição e que possa às vezes se identificar como um candidato autoritário se comporta. Ele cita que antes das eleições de 2016, os republicanos e democratas tinham ética e respeitavam essas 2 normas, que seria a tolerância mútua e a reserva institucional. A tolerância mútua seria o respeito acima de todos por seus oponentes, que precisam ser tratados com dignidade e sem calúnias, e aprender que outros políticos são rivais, não seus inimigos. A reserva institucional seria o ato de evitar ações que, por mais que estejam de acordo com a lei, violam totalmente o seu espírito, como é o caso de Roosevelt, em 1940, tentando se reeleger pela 3ª vez o seu mandato de presidente. Como era de entendimento comum que só poderia se reeleger 2 vezes seguidas, mesmo não estando presente em uma constituição ou em algum ordenamento jurídico. Washington, um dos principais presidentes dos Estados Unidos, disse a seguinte frase: "Estou percorrendo um caminho que nunca foi trilhado. É difícil haver qualquer aspecto da minha conduta que não possa vir futuramente a ser estabelecido como precedente, respeitando a reserva institucional e a tolerância mútua." Segundo o livro, se todos os presidentes seguissem essa mesma linha de raciocínio, isso traria uma segurança eleitoral e além de ética para a disputa, o que não aconteceu mas para 2016, com as eleições de Donald Trump e Hillary Clinton para a Casa Branca.
A democracia é um trabalho árduo, exige inúmeras negociações, compromissos e concessões para que ela funcione. Os demagogos, essa política funciona como uma camisa de força, e eles acabam utilizando a desculpa de defesa da democracia para extinguir liberdades civis, acabar utilizando a violência. Por isso, é tão importante o uso da tolerância mútua e da reserva institucional. Pois quando o pensador francês Barão de Montesquieu elaborou a noção da separação dos poderes em sua obra de 1749, O Espírito das Leis, ele se preocupou pouco com o que hoje chamamos de norma, acreditando que a arquitetura inflexível das instituições políticas poderiam bastar para restringir o poder abusivo. Mas muitos desses nossos fundadores também acreditavam nisso. Olá, turma, tudo bem? Também vim falar sobre o livro Como as Democracias Morrem, a qual fala 2/3 somente sobre Trump, a maneira de seu governo, seus ideais sendo bons ou não. Uma das curiosidades é a maneira que Trump tentou tirar Obama do poder, por meio de um grupo chamado Birth, que quer dizer nascimento. Este grupo alegava que Obama não havia nascido nos Estados Unidos, portanto não poderia presidir. Este boato serviu de alavanca para que Trump ganhasse mais audiência e mídia para suas eleições. Em uma conferência na Casa Branca, Obama conseguiu autorização para que pudesse mostrar sua certidão de nascimento a todos que duvidavam disso, e finalizou seu discurso falando que agora Trump poderia se preocupar com coisas mais importantes. O governo americano apresentou hoje uma certidão de nascimento detalhada para provar que o presidente Barack Obama nasceu mesmo nos Estados Unidos. Foi uma tentativa de encerrar uma polêmica. Opositores afirmam que Obama não teria nascido no país e, portanto, não poderia ser presidente. Na certidão está escrito que Barack Hussein Obama II nasceu no dia 4 de agosto de 1961, no estado americano do Havaí. O presidente disse que precisa se concentrar em assuntos mais importantes e que não tem tempo para esse tipo de bobagem. Ao decorrer do tempo, Trump percebeu que não teve uma repercussão muito boa. E assim, em uma conferência a qual Trump dessa vez discursava, falou que acreditava então que Obama era nascido nos Estados Unidos e que era sempre bom se prevenir. O candidato republicano Donald Trump admitiu nesta sexta-feira que o presidente Barack Obama nasceu nos Estados Unidos em uma tentativa de encerrar a polêmica que manteve por 5 anos. Hillary Clinton e sua campanha de 2008 começaram a controvérsia sobre o nascimento. Eu terminei, vocês sabem o que quero dizer. O presidente Barack Obama nasceu nos Estados Unidos, ponto. Agora queremos retomar o objetivo de fazer a América mais forte. O livro traz também a crítica do Partido Republicano, o qual Trump faz parte. O modelo de governo republicano aposta em uma menor atuação do Estado e defende ideais mais conservadores. Em pesquisa feita nos anos 1960, os cientistas políticos perguntavam aos norte-americanos como eles se sentiriam se seus filhos ou filhas se casassem com alguém que se identificasse com outro partido político. 5% dos republicanos disseram que ficariam descontentes. Em 2010, em contraste, 49% dos republicanos responderam que ficariam um pouco ou muito descontentes diante da perspectiva de um casamento interpartidário. Essa certa rivalidade entre republicanos e democratas já gerou muitas brigas e muitos debates para evidenciar qual lado tem mais voz. Um exemplo da nossa atualidade são os votos do Partido Democrata não serem computados por 100% na última eleição. Portanto, acusa desse feito ter ligação com o Partido Republicano, até mesmo denominado como trapaça. Muitos democratas já estão se manifestando com uma eleição que está por vir, para que dessa vez o voto seja confirmado e computado na mesma hora do ato, para que assim possa vir uma eleição mais severa. Voltando aos Estados Unidos de Trump, o livro traz também 3 futuros possíveis para uma América pós-Trump. O primeiro, e mais otimista, é uma rápida recuperação democrática. Nesse cenário, Trump fracassa politicamente ou perde o apoio público e não é reeleito. Mais dramaticamente, sofre impeachment ou é forçado a renunciar. Um segundo futuro, mais sombrio, seria aquele que Trump e os republicanos continuassem a vencer com um apelo nacionalista branco. Nesse cenário, um golpe de Trump manteria a presidência, uma maioria sólida e na Suprema Corte. Ele usaria então técnicas de jogo duro constitucional para fabricar maiorias eleitorais brancas. Essas medidas podem parecer extremas, mas elas já foram contempladas pela administração de Trump. O terceiro futuro pós-Trump, na opinião do livro, o mais provável,
é marcado por polarizações, por um distanciamento maior das convenções políticas não escritas e por crescentes guerras institucionais. Em outras palavras, uma democracia sem grade de proteção, uma democracia mais tranquila, sem muitas administrações. Olá, boa noite. Meu nome é Suelen e eu vou falar sobre as atribuições de cada esfera e de onde surgiu a separação de cada poder. Cabe ao Executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes do país. Além de governar o povo, executar as leis, propor os planos de ação e administrar os interesses públicos. Esse poder é exercido no âmbito federal, pelo Presidente da República, juntamente aos ministros que por eles são indicados, os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos de administração pública. É a ele que competem os atos de chefia do Estado, quando exercem titularidade das relações internacionais e de governo que quando assumem as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o poder executivo se encontra no governador e seus secretários estaduais, e na esfera municipal, no prefeito e seus secretários municipais. O executivo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis, e fiscalizar o executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce a função de controle político-administrativo e o financeiro orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar os atos de poder executivo. Pelo segundo controle, aprovar ou reprovar as contas públicas. Este poder é exercido pelos deputados federais e senadores, no âmbito federal, pelos deputados estaduais, no âmbito estadual, e pelos vereadores, no âmbito municipal. O judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos, de acordo com as regras constitucionais e as leis criadas pelo legislativo, aplicando a lei em um caso concreto, que lhe é apresentado como resultado de conflito de interesses. O judiciário é representado pelos ministros, desembargadores de justiça, além dos juízes, é claro. Ao longo da história, diversos autores se pronunciaram sobre a corrente tripartite, sendo Aristóteles o pioneiro em sua obra A Política, que contempla a existência de 3 órgãos separados a quem cabiam as decisões do Estado. Eram ele o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Já Locke, por sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, defende um poder legislativo superior aos demais, o executivo com finalidade de aplicar as leis, e o federativo como tendo legitimidade. Não poderia desvincular-se do executivo, cabendo a ele cuidar das questões internacionais de governança. Posteriormente, Montesquieu cria a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente, sendo o poder legislativo, aqueles que fazem as leis para sempre ou determinada época, bem como aperfeiçoam ou revogam já existentes. O executivo, o que se ocupa o príncipe ou magistrado da paz e da guerra, recebendo e enviando embaixadores, estabelecendo a segurança e prevenindo invasões. E por último, o judiciário, que dá ao príncipe ou magistrado a competência de punir os crimes ou julgar os litígios de ordem civil. Nessa tese, Montesquieu pensa em não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração de poder tende a gerar um abuso dele. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Shirley e eu vou apresentar para vocês sobre os 3 poderes na atualidade. Vou falar um pouquinho sobre eles em âmbito municipal, federal e estadual. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês sobre as funções típicas e atípicas. Os 3 poderes legislam, administram e julgam, e não existe a separação absoluta entre eles, mas cada um deles possui o que se chama de função típica e atípica. Aquela exercida com predominância é a típica, e a função exercida secundariamente é a atípica. Em relação ao poder legislativo brasileiro, por exemplo, são funções típicas a edição de regras gerais e abstratas que inovam a ordem jurídica, bem como a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do poder executivo. Porém, esse poder exerce funções atípicas quando dispõe sobre a sua organização, cargos e servidores, função típica do executivo.
e quando o Senado julga o presidente da República em crime de responsabilidade, função típica do Judiciário. O Poder Executivo, em sua função típica, mais do que exercer as leis, exerce atos de administração e chefia do Estado e do governo. Atipicamente, por exemplo, o presidente da República edita medidas provisórias com força de lei, função típica do Legislativo, e julga recursos administrativos, função típica do Judiciário. Finalmente, o Poder Judiciário, como funções típicas, aplica as regras legais aos casos concretos e resolve conflitos de interesse. Porém, exerce funções atípicas quando edita o regimento interno de tribunais, função típica do Legislativo, e concede licença a servidores e magistrados, função típica do Executivo. Como sabemos, os três poderes é uma forma de organização do Estado para nortear suas ações. Para essa organização, temos o chamado tripartição de poderes, que nada mais é que uma divisão de organização do Estado. Pedro Lenza faz uma breve observação sobre a impropriedade da expressão tripartição de poderes, onde ele bem coloca que o poder é uno, indivisível e indelegável. O poder não se triparte, pois ele é um só, e se manifesta por órgão que exerce suas funções. Estrutura do Poder Legislativo em âmbito federal. Este Poder Legislativo Federal no Brasil é bicameral, constituída por representantes do povo, e a segunda por representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal. Classificando, nosso bicameralismo é do tipo federativo, conforme a nossa Constituição de 88, em seu artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Já nas esferas estaduais e municipais, vigora o sistema denominado unicameralismo, uma vez que o Poder Legislativo é exercido por apenas uma Casa Legislativa. Nos estados, as casas que representam o poder em questão são as Assembleias Legislativas e a Câmara do Distrito Federal. Nos municípios, as câmaras municipais são responsáveis por desempenhar atividades legislativas. Quanto às casas legislativas de competência da União, a Câmara dos Deputados é composta pelos deputados federais, os quais somam-se atualmente no país em 513. Cada estado possui de 8 a 70 representantes, regra presente no artigo 45, inciso 1º da Constituição Federal de 88. A variação na quantidade de deputados federais de um estado para o outro é diretamente proporcional ao número de habitantes, ou seja, estados mais populosos possuem mais deputados, podendo ter até 70 representantes, e estados menos populosos, 8 deputados. Por sua vez, o Senado Federal é composto pelas figuras dos senadores. Essa Casa Legislativa é composta por 81 membros, sendo 3 representantes de cada unidade federativa, incluindo-se o Distrito Federal, cada um dos senadores dispondo de 2 suplentes. A estrutura do Poder Legislativo em âmbito estadual. Ao contrário do Poder Federal, o Poder Legislativo estadual se organiza em apenas uma Câmara, a chamada Assembleia Legislativa. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais, representantes do povo e do Estado. No Brasil inteiro, há um total de 1.060 deputados estaduais. O número de deputados estaduais em cada Assembleia depende diretamente do poder dos deputados federais de cada estado, conforme a Constituição Federal em seu artigo 27. A estrutura do Poder Legislativo Municipal. Unicameralismo legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal, composta pelos vereadores, representantes do povo e do município. Os números dos vereadores são estabelecidos de acordo com o número de habitantes no município e o mandato deles são de 4 anos. Na esfera municipal, os projetos elaborados são emendas à lei orgânicas, projetos de lei, decretos legislativos e resoluções. Nessa esfera também há uma mesa composta pelo presidente da Câmara e secretários, onde são recebidos os projetos que tramitam pelas comissões para possíveis emendas. O Poder Executivo em âmbito federal. O Poder Executivo no Brasil é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. O Poder Executivo deve basicamente governar o povo e administrar os interesses públicos, juntamente do Legislativo, participa da elaboração de leis e as executa. Em algumas situações também pode adotar medidas provisórias e propor emendas à Constituição. Em âmbito estadual, o Poder Executivo é exercido pelo governador de Estado, auxiliado pelos secretários de Estado, sendo substituído pelo vice-governador.
no caso de impedimento ou no caso de vaga. O mandato de governador é de 4 anos, permitindo a reeleição em um único poder subsequente, conforme a Constituição Federal de 88, em seu artigo 28. Em âmbito municipal, o chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito. Ele é auxiliado pelo vice-prefeito e pelas secretarias municipais. Assim como nas outras esferas de governo, é função do Poder Executivo Municipal administrar, colocar em prática as medidas de políticas de governo previstas nas leis e no plano de governo. Cada município, além de cumprir o que é previsto na Constituição Federal e na estadual, deve governar conforme a lei orgânica, que é a lei maior do município. As leis municipais são elaboradas pelo Executivo Municipal na Câmara dos Vereadores. O Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário é resguardar a Constituição, ou seja, não permitir que nenhuma outra lei ou o próprio exercício do Legislativo e, excepcionalmente, do Executivo contrarie os princípios constitucionais. Além disso, tem a função de exercer jurisdição, onde jurisdição significa a aplicação da lei ao caso concreto. A função judiciária incide na prática de uma atividade específica do Estado. Vale lembrar que o aparelho judiciário é constituído por juízes e tribunais. É nas mãos dos ministros, desembargadores, juízes, promotores e advogados que o judiciário irá garantir que as questões do cotidiano sejam resolvidas pela lei. O Poder Judiciário brasileiro é constituído pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais do Trabalho, Tribunais Eleitorais, Tribunais Militares e Tribunais do Estado. Freios e contrapesos à separação de poderes. Baseado na doutrina, a separação de poderes é um tema abordado por diversos filósofos além de Montesquieu, como Hobbes, que traz o seu conceito que a vontade do soberano acaba se confundindo com a vontade do Estado, trazendo então um objetivo implícito de que era dominar o povo para que eles não ameaçassem a nobreza, trazendo ideias absolutistas, onde a concentração de poderes levou à arbitrariedade, degeneração e ao abuso de poder na época. A ascensão econômica da burguesia que deu fim à Idade Moderna, onde então Locke e Montesquieu concretizaram a separação de poderes no século XVII e XVIII nas revoluções liberais burguesas. No STF, atualmente, a separação dos poderes está prevista na Constituição. Como vimos anteriormente, e no Brasil, compete ao STF a preservação desses poderes. Anualmente, surgem inúmeras denúncias a esse princípio, como é o caso do ADI 5468, que foi barrado pelo relator ministro Luiz Fux em 2016, para que o Poder Judiciário não se sobreponha ao Poder Legislativo no que diz respeito em definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias. Como os ministros do STF eles são eleitos pelo atual presidente, só existem duas formas para que o tal deixe o cargo. A primeira delas é que ele renuncie o cargo, ou se não, quando ele completa 75 anos, que é a data limite para poder permanecer no cargo. Um caso bem recente é do ministro Celso de Mello, que permaneceu no cargo durante 31 anos. Só que agora, em novembro de 2020, ele completa essa data limite, então tendo que se aposentar. Ele foi eleito durante o mandato do presidente José Sarney. Então, em 2021, ele tem que deixar o cargo, dando então a oportunidade para o atual presidente Bolsonaro eleger um novo ministro. Até o então trabalho, Bolsonaro ainda não escolheu quem que vai ocupar essa vaga de Mello. Atualmente, o STF ele é composto por 11 ministros, sendo eles o presidente Luiz Fux, a vice-presidente Rosa Weber, o decano Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin e o Alexandre de Moraes. É notável a importância de sabermos as decisões do STF, ainda mais sendo operadores de direito brasileiro e quem sabe um dia ocupando algum desses cargos. É de suprema importância preservar essa corte que até hoje cuida da nossa democracia e cuida para que o governo continue funcionando normalmente, funcionando devidamente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Abraão e estarei dando continuidade à explicação dos meus colegas de como as democracias morrem. Como está perceptível no livro, os autores estavam trazendo à tona as ameaças à democracia que estavam sofrendo com o governo dos Estados Unidos da América na época da publicação do livro, no ano de 2018.
é possível perceber que atualmente não existem processos radicais e extremistas ao ponto de que, da noite para o dia, a democracia vai morrer, mas sim que essa erosão aconteça aos poucos, quase que imperceptivelmente. As democracias voltaram a ser populares a partir dos anos 70 em diante, ao longo da segunda metade do século XX. Houve uma tendência autoritária pelo mundo que se iniciou pelo bloco soviético e foi se espalhando pela Ásia, pela América Latina, começando pelo Brasil. Depois desse período de autoritarismo, começou o processo de redemocratização do mundo, começando em Portugal, que aos poucos foi se espalhando e atraindo novos países para esse processo. Entretanto, a partir de 2018, começou um fenômeno onde as democracias começaram a ruir, dando sinais de que estão sendo ameaçadas. A história como base. Geralmente, quando pensamos em ditaduras, associamos aos grandes golpes de Estado que ocorreram durante os anos, com a tomada de poder sendo realizada à força pelos militares. Entretanto, como Steven Levinsky deixa bem claro, atualmente o processo de corrompimento das instituições é passível de ocorrer por intermédio de líderes eleitos democraticamente, que subvertem o próprio processo que conduziram ao poder. Esse processo de subverter também, quando chega ao poder, é conhecido como regressão constitucional. Sendo a Venezuela uma das democracias mais duradouras da América do Sul, que estava em vigor desde 1958, viu esse cenário mudar quando a economia do país começou a afundar, ao longo de quase uma década, e quando a taxa de pobreza dobrou. Essa instabilidade econômica trouxe consequências para a política. Como consequência, em 1992, um grupo de militares de baixa patente liderados por Hugo Chávez se rebelou contra o presidente Carlos Andrés Pérez. O golpe foi um fracasso. Entretanto, após essa tentativa, Hugo Chávez começou a ser admirado por muitos venezuelanos, o que rendeu a ele uma certa popularidade. Aproveitando desse momento de popularidade, Hugo Chávez ascendeu ao poder em 1988, com 56% dos votos. Em 1999, no início do seu mandato, convocou a Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição para o país. Ao longo do tempo, Hugo Chávez trouxe mudanças em diversos âmbitos, desequilibrando o sistema de freios e contrapesos, quando tornou o sistema judiciário submisso ao executivo, o que refletiu nas decisões judiciais, que no período de 2008 a 2013, dentre as mais de 45 mil decisões judiciais, nenhuma foi contrária ao governo. Ele desequilibrou muito essa balança de freio e contrapeso. Em 1990, Alberto Fujimori instaurou um governo ditatorial que dissolveu o parlamento para que não houvesse oposições ao seu mandato. Com isso, em 5 de abril de 1992, uma espécie de autogolpe foi dado, o que garantiu ainda mais poderes ao presidente. Logo depois, colocou o ex-militar Vladimir Montesinos, que havia sido expulso do exército peruano, pois era agente da CIA. A repressão foi um dos marcos mais fortes, pois Fujimori usava das forças armadas para implantar um regime de choque. Além disso, se apropriou dos meios de comunicação, como rádios, TV e jornais, para espalhar o seu discurso de ódio. Um dos acontecimentos marcantes do seu mandato foi quando anunciou a dissolução do Congresso da República, ordenando que o exército peruano levasse tanques ao Congresso para fechá-lo. Para vocês terem ideia de como ele era autoritário, ele não queria nem que o Congresso permanecesse aberto. No livro, os autores mencionam 4 sinais de alerta que eles desenvolveram para reconhecer políticos com pretensões ditatoriais. Nesses 4 aspectos, eu tomei como base Hitler e a gente vai fazer uma comparação básica aqui dos 4 sinais de alertas que um governador ditatorial apresenta. O primeiro é a rejeição às regras democráticas, com palavras ou ações. Tendo como exemplo Hitler, que pregava um movimento revolucionário na Alemanha pós-guerra e que ganhava popularidade atingindo a velha ordem. Desse modo, ele não seguiu as regras do jogo ao tentar derrubar o governo alemão vigente, através de um golpe que não teve sucesso. O segundo é negar a legitimidade dos seus oponentes. Quando Hitler denominou seu partido apolítico, ele negou a legitimidade dos seus oponentes, pois condenava todos os seus rivais que, na percepção dele, eram todos corruptos. O terceiro é tolerar e encorajar a violência. No movimento conhecido como Golpe da Baviera, Hitler e alguns dos seus homens invadem um bar com 3.000 pessoas presentes. Ele leva dirigentes bávaros para uma sala onde, com um revólver em punho, os intima a entregar o poder, plano esse que fracassou e levou Hitler para a prisão. O quarto e último sinal de alerta é dar sinais de restrição de liberdades civis de seus oponentes.
Hitler carregava em sua proposta a grande insatisfação com comunistas e judeus, pois para ele eram os culpados de terem perdido a guerra e deviam ser retirados da sociedade. Como é possível vocês entenderem, Hitler apresentava os 4 sinais de um líder autoritário. Então ele chegou ao poder de uma forma democrática, porém quando ele chegou ao poder ele se tornou autoritário. Os fatos que ficam explícitos entre todos os ditadores são que suas propostas têm sempre o pretexto de estar combatendo o terrorismo e comunismo, usando de todas as ferramentas possíveis para propagar esse ideal, não levando em conta os freios e contrapesos, que são essenciais para o sistema justo e balanceado. Eles disseminam o pensamento da intolerância mútua, onde não há respeito a outros partidos. A ideia de que eles devem ter o controle constitucional, ou seja, o poder absoluto. Enquanto ainda é possível respirar os ares da democracia, é importante conscientizar as nações que o autoritarismo não é melhor que a democracia. As ditaduras não têm o poder de acabar com a corrupção. Além disso, as diretrizes autoritárias afetam além das fronteiras, prejudicando países vizinhos. Com tudo isso, é nítido que com o autoritarismo nada se ganha, apenas se perde. Então, esse ano é um ano de eleição, onde serão eleitos novos representantes. Então, tomando como base esses governadores autoritários, vamos ter consciência ao votar esse ano. É isso, galera. Boa noite. Curtam e compartilhem esse vídeo. Boa aula a todos.